Pronto. Temos que reiniciar. Vamos lá? Pela segunda vez, iniciando oficialmente o nosso episódio número 16 do Raio-X Especial de Final de Semana, focado em questões de revisão e aprofundamento da banca Sebrasp, focado no ponto a ponto do edital de agente da PCDF, mas esta live, esta aula serve para você que vai fazer qualquer concurso que esteja aguardando, que a banca será provavelmente Sebrasp. Estamos tratando ponto a ponto de um edital de direito administrativo padrão da banca Sebrasp. E agora, já com a nossa caneta mágica funcionando, olha lá, vamos iniciar agora mesmo o episódio número 16 do nosso raio-x da questão especial aí para agente da PCDF. Muito bom. O tema continua sendo o tema das licitações. Nós já falamos dos princípios e estamos abordando neste final de semana tópico 5.2, que é a contratação direta, a dispensa e a inexigibilidade de licitações. Prosseguindo, questão número 6, e aí eu preciso te avisar o seguinte: estamos utilizando o mesmo material de apoio do episódio anterior, o episódio 15. Lá nós fizemos as 5 primeiras questões e fizemos vários esquemas, detalhamentos para realmente revisar e aprofundar com você. Da análise dessas 5 questões, eu tenho certeza que você produziu um caderno, um material de revisão top, e agora a gente retoma a partir da questão número 6. O enunciado da questão diz: acerca de dispensa e inexigibilidade de licitação, julgue o item que se segue à luz da Lei 8666/93. E aí o item diz o seguinte: no processo licitatório, as hipóteses de dispensa possibilitam a competição, o que não ocorre com as hipóteses de inexigibilidade, que inviabilizam a competição. Esse item está correto. Muito bem. Processo licitatório. Você precisa saber o que é. O que é processo licitatório? Processo licitatório é uma sequência de atos administrativos organizado em fases: a convocação, a habilitação, o julgamento, a homologação e a adjudicação, destinado a 3 coisas. Primeiro, escolher a proposta mais vantajosa para a administração. Nós já esmiuçamos tudo o que precisava esmiuçar sobre proposta mais vantajosa em episódios anteriores aqui desse nosso raio-x especial da questão. Então, escolher a proposta mais vantajosa. Assegurar a isonomia, a igualdade entre os licitantes. Nós já destruímos tudo que era sobre isonomia da licitação, o tratamento favorecido, o princípio da igualdade material, os critérios de desempate. Nós moemos esse assunto aqui, está masterizado por você e anotado aí no seu caderno. Então, o que é? Ele é destinado a escolher a proposta mais vantajosa, assegurar a isonomia constitucional entre os licitantes e, por último, promover o desenvolvimento nacional sustentável. Nós esmiuçamos aqui também nos episódios anteriores do nosso raio-x especial da questão. Então, essa é a ideia de procedimento licitatório. E aí diz: as hipóteses de dispensa, e quando ele fala hipótese de dispensa, você lembra, está falando da dispensada, licitação dispensada, e está falando da licitação dispensável. Dispensada e dispensável. Elas possibilitam a competição. Competição é a disputa. Disputa entre 2 ou mais licitantes. O que não ocorre na inexigibilidade. Bacana. Esta questão está correta e nós precisamos revisar basicamente a seguinte ideia.
Beleza. Na fase interna, professor, o que é a fase interna? Nós vimos, inclusive, no episódio de ontem, episódio número 15. Mas eu vou repetir aqui para você o seguinte. Quando se pensa na licitação, tem uma fase interna. Que fase interna é essa? É quando lá dentro do órgão, lá dentro da autarquia, lá dentro da fundação pública, lá dentro de um ente público qualquer, primeiro, se identifica a necessidade de contratar algo. Ou contratar a realização de uma obra para que um particular execute uma obra de interesse do poder público, para contratar a execução de um serviço, serviço de TI, conservação e limpeza, serviço de manutenção, instalações prediais, serviços em geral. E pode ser também a contratação da aquisição de um produto, de um bem, uma vacina, uma resma de papel, uma impressora, um computador, um monitor e por aí vai. Então, identifica-se isso, verifica se há orçamento previsto disponível, verifica quais são as especificidades deste item que se quer contratar e aí elabora ou um projeto básico para caso de serviço e obra ou um termo de referência, onde você vai especificar o que você deseja contratar, isso na fase interna. O que vai atender ao interesse da administração? Aí lá no termo de referência, se for um produto, ela pode colocar um automóvel, sedã, preto, 4 portas, airbag, ar-condicionado, vidros elétricos, para, por exemplo, ser utilizado para transportar os ministros do Supremo, os senadores, o presidente da República. Já que a administração não fabrica automóveis e ela precisa de viaturas para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, então ela vai adquirir de quem produz e ela vai especificar os detalhes técnicos lá no termo de referência. Tudo isso fase interna. Beleza. E nesta fase interna, duas perguntas são cruciais. Duas perguntas são cruciais. Porque essas duas perguntas, você tem que entender o seguinte: a depender da resposta que se dará, que se obterá para essas duas perguntas, a licitação será feita ou não. A depender da resposta que se dará para essas duas perguntas na fase interna, você fará uma contratação direta por meio de um procedimento específico justificador da dispensa ou inexigibilidade, ou então você vai concluir que tem que fazer a licitação. A primeira pergunta é viável, é possível a competição ou disputa? Essa é a primeira pergunta. Beleza. Para essa pergunta, você pode ter duas respostas básicas. A resposta sim e a resposta não. Então, lá na fase interna, onde sequer elaborou ainda um eventual edital de licitação ou a carta convite, no momento anterior a isso, a elaboração da minuta, né, do que vai ser o edital ou a carta convite, e depois será divulgado para convocar os possíveis interessados em disputar a licitação. Antes disso, a unidade administrativa, a comissão responsável pelas licitações e contratações, o departamento, o setor, deverá se fazer uma pergunta. Para este objeto que pretendo contratar, pretendo eu, administração, para este objeto, pode ser uma obra, pode ser um serviço, pode ser um produto, um bem. Para esse objeto, é viável a disputa ou competição? E aí, essa pergunta, ela se conecta impreterivelmente com o artigo 25 da Lei 8666/93. Fazer essa pergunta é obrigatório para poder cumprir o que está dito
no artigo 25 da Lei 8666/93. Este artigo 25, eu já disse e repito, ele trata da inexigibilidade de licitação. Ele trata de uma das hipóteses de contratação direta, em que não vai ser feita a licitação. E aí, o que acontece? Se lá na fase interna a resposta para essa pergunta é sim, nós vamos adiante. Significa que o primeiro óbice à realização da licitação não está presente. Mas significa que necessariamente já vai ter que fazer a licitação? Calma, ainda tem a segunda pergunta. Então, essa aqui é a primeira pergunta. Sempre é necessário fazer as duas perguntas. Essa é a primeira. Então, a pergunta é viável, é possível a competição para contratar este objeto que se pretende? Pode ser uma obra, um serviço, uma compra? Se a resposta for sim, é porque não está presente um dos óbices à realização da licitação pública. E a gente já sabe que o rol de hipóteses de inviabilidade de competição é um rol meramente exemplificativo que está dito no artigo 25. Na verdade, o que pode ser inviável é um rol exemplificativo, aberto. Agora, e se a resposta for não? Resposta aqui pergunta: é viável, é possível a realização da competição, da disputa para contratação de alguém fornecer esse objeto? Se a resposta for não, está aqui, eu vou destacar. É proibido tentar realizar licitação. Se a resposta foi não, perfeitamente não, ou seja, adequadamente se encaixou no não, na inviabilidade de competição, não se pode tentar fazer a licitação. Se o agente público tentar realizar a licitação diante do não a essa resposta, ele pode inclusive ser responsabilizado por improbidade. Ele está tentando gastar dinheiro público e praticar atos para realizar algo que é inviável, é impossível fazer. E aí a gente avança para a segunda pergunta. Nossa segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: a realização da licitação é meio adequado para concretizar o interesse público, a finalidade pública, o interesse público. Beleza. Aí nós temos mais a segunda pergunta. Beleza. Básico. Se você fez a primeira pergunta e a resposta foi não, morreu ali. Não se faz licitação e não tem sentido fazer a segunda pergunta. Pegou essa ideia? Lá na fase interna, é obrigatório os responsáveis pela licitação fazerem duas perguntas. A primeira: o que estamos pretendendo contratar? Em relação a isso, é viável uma disputa, uma competição? Se a resposta for não, não se faz licitação, acabou ali, não tem licitação, vai ter apenas um procedimento específico justificador da inexigibilidade e não se faz licitação. E também não faz sentido fazer a segunda pergunta. Agora, se você fez, lá na fase interna, fez a primeira pergunta e a resposta foi sim para a primeira pergunta, obrigatoriamente tem de fazer a segunda pergunta. E para a segunda pergunta, a resposta pode ser sim e a resposta pode ser não. A resposta pode ser sim e a resposta
pode ser não. A resposta vai ser sim. Resposta aqui pergunta: a realização de licitação é meio adequado para concretizar o interesse público? Se a resposta for sim, é porque a situação de contratação que se pretende fazer não se amolda, não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 17, licitação dispensada, nem se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 24, licitação dispensável. Então, para a segunda pergunta, a resposta será sim, ou seja, é meio adequado se e somente se não houver o enquadramento da hipótese de contratação nas circunstâncias do artigo 17, nem nas circunstâncias do artigo 24. Ou seja, não se enquadra nem na licitação dispensada, nem na licitação dispensável. E se você responder sim, qual é o resultado? Licitação obrigatória, não pode deixar de fazê-la. Se deixar de fazer a licitação respondendo sim, aí para a segunda pergunta, é crime. É crime. Deixar de realizar a licitação quando a resposta para a segunda pergunta é sim, isso é crime. Não, crime e também improbidade. Tem de fazer a licitação. Lembrando que a gente só faz a segunda pergunta se a resposta para a primeira pergunta foi não. Então, se a resposta foi não, aqui, aí você faz a segunda pergunta. Se a resposta foi sim, não haverá licitação, não pode tentar fazer licitação e não se faz a segunda pergunta. Tranquilo? Está todo mundo entendendo? Coloque nos comentários, estão entendendo a lógica. Então, a segunda pergunta é: a realização da licitação é meio adequado para concretizar o interesse público? Se a resposta foi sim, é porque você está diante de uma contratação que não se encaixa nem na licitação dispensada e nem na licitação dispensável. Agora, se a resposta for não, muito cuidado. Se a resposta foi não, ela pode ser não por duas razões. Se ela foi não porque se encaixou no artigo 17, se a resposta à segunda pergunta foi não, a licitação não será o meio mais adequado para concretizar o interesse público nesta contratação. Se a resposta foi não, ela será não porque, por exemplo, se encaixou na hipótese do artigo 17. Se a resposta foi não porque se encaixou no artigo 17, é proibido, é vedado fazer licitação. Não pode fazer licitação. Então, vejam, se você respondeu não aqui, é vedado fazer licitação. Se você respondeu não aqui, com base no 17, também é vedado fazer licitação. Lembrando que o 17 é a licitação dispensada. Vou tomar minha água para você tomar um fôlego. A coisa está muito psicodélica o trance. Beleza. Agora, se para a segunda pergunta a resposta foi não, baseada no artigo 24, é porque o não a essa pergunta número 2 está baseado na licitação dispensável. E quando estamos diante de uma hipótese de licitação dispensável, a administração pode realizar a licitação ou pode não realizar. É discricionário, depende da conveniência e oportunidade. Recapitulando, se o não para a segunda pergunta, qual é a segunda pergunta? A realização da licitação é o meio adequado para concretizar o interesse público? Se a resposta for não, não é o meio adequado,
com base no 24, ou seja, com base no enquadramento na licitação dispensável, significa que a administração que deseja contratar pode realizar a licitação ou não, é discricionário. Então vejam, o não para a primeira pergunta significa realizar a licitação é vedado, é proibido. Beleza. O não para a segunda pergunta, se for um não fundamentado no artigo 17, fundamentado na licitação dispensada, é vedado, é proibido fazer licitação. Agora, se o não a essa segunda pergunta for fundamentado, for fundado no artigo 24, na licitação dispensável, a administração discricionariamente pode realizar ou não a licitação. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Bacana. Aqui, na segunda pergunta, vamos destacar o seguinte: não se trata de viabilidade de disputa de competição. Quando você está fazendo a segunda pergunta, é porque você já respondeu o sim aqui, olha. Se você chegou no passo de fazer a segunda pergunta, é porque você já obteve a resposta de que a disputa, a competição é viável, é possível. Então, nós temos duas situações de contratação direta, de não realização de licitação. Uma, inviabilidade ou impossibilidade de disputa ou competição. Duas, inadequação da licitação para melhor concretizar o interesse público. Significa que mesmo sendo viável a disputa, é aqui na segunda pergunta, olha, aqui mesmo sendo viável a disputa, a competição, se realizá-la via licitação, vai prejudicar o interesse público. Vai alcançar resultado que não é o resultado esperado para satisfazer o interesse público. Então, essa é a lógica que está por trás desta questão. Questão número 6. Bacana. Coloque aí no chat quem de vocês perdeu o fôlego com essa explicação psicodélica tense. Então, se você compreendeu o que eu te expliquei, você vai colocar sim. E se você perdeu o fôlego, você vai colocar sim e sim. Compreendi? Sim. E perdi o fôlego? Sim. Se você não compreendeu, você vai colocar não. E aí a gente já tem que começar tudo de novo. Não tem problema. E se você compreendeu, mas não perdeu o fôlego, você coloca sim, compreendi e não perdi o fôlego. Tá tranquilo. Beleza. Vamos seguir em frente. Qualquer coisa a gente volta. Questão número 7. Questão número 7. O enunciado dessa questão diz: à luz das disposições da Lei 8666/93, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, julgue o próximo item. Olha, então tá todo mundo dizendo assim, sim, compreendeu e sim, perdeu o fôlego. Bacana. Então, significa que eu estou fazendo explicações que estão tornando a matéria muito mais clara para vocês, mas está tirando o fôlego de tão psicodélica trance que é a disciplina, não eu. A culpa é da complexidade da disciplina. Então, vamos lá. Enunciado novamente. À luz das disposições da Lei 8666, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, julgue o próximo item. E aí vem o item. Caracteriza a hipótese de dispensa de licitação a necessidade de contratação de serviços técnicos de natureza singular com um profissional ou empresa de notória especialização para restauração de obra de arte
com valor histórico de determinado museu municipal. Esse item aqui está errado. O item está errado. Vamos colocar aí. Errado. Beleza. Deixa eu te mostrar uma coisa. O que está acontecendo nesse item? Neste item, você tem a seguinte situação. Aqui, você tem inexigibilidade. E aqui você tem dispensável. Ou seja, uma hipótese de dispensa. E você está percebendo que no meu desenho tosco tem uma intersecção aqui? O que acontece? O que acontece? Vamos colocar aqui nossa caneta. O que acontece? Tem uma única hipótese que claramente pode se encaixar como licitação dispensável, ou é uma alternativa, não é uma coisa e outra não, é uma coisa ou outra. São como dois lados de uma moeda, ou uma coisa ou outra. Mas essa circunstância, ora vai se encaixar na sua prova como inexigibilidade e ora vai se encaixar como dispensa. Como tem essa zona cinzenta, o examinador, você sabe que Deus não tem a forma para fabricar examinadores. Os examinadores são fabricados pelo outro, eu nem quero dizer o nome. Ele vai cobrar essa questão na prova. Para facilitar a sua vida? Claro que não, ele quer te esfolar. E eu estou aqui para evitar que isso aconteça. Vamos construir um escudo para você, uma armadura. Beleza. Então, a ideia é essa. Então, já que você tem a ideia central do background, do que está por trás dessa questão, eu vou fazer a análise das expressões teóricas e depois a gente vai desvendar esse mistério, esse segredo. Beleza. Hipótese de dispensa de licitação. Quando ele fala dispensa de licitação, ele está falando do gênero. Quando o examinador fala dispensa, ele está falando do gênero. Esse gênero pode ser a dispensada e pode ser a dispensável. Que no episódio de ontem, eu deixei muito claro que a dispensada é para contratações de alienação, e expliquei o que é, episódio número 15, e a dispensável era para contratações de aquisição, e eu expliquei muito bem o que é, episódio número 15. Beleza. Então ele diz, caracteriza hipótese de dispensa de licitação a necessidade, então veja, a necessidade de contratação de serviços técnicos. Essa expressão aqui, serviços técnicos, é o que está definido no artigo 13 da Lei 8666/93, chamados serviços técnicos profissionais. De natureza singular, e aí vamos precisar trocar a cor aqui para chamar a atenção, natureza singular, com profissionais ou empresa de notória especialização, vamos destacar isso aqui também, para a restauração de obra de arte com valor histórico de determinado museu. Presta bem atenção, presta bem atenção. Deixa eu achar uma cor bacana aqui para eu te mostrar o que eu quero te mostrar. Vamos achar aqui o blue. Light blue. Vamos lá. Se o item não contivesse a parte que vou destacar agora, se ele não contivesse a parte que vou destacar agora, sem dúvida nenhuma, seria licitação dispensável. Então, veja lá, olha o que diz o item.
Caracteriza a hipótese de dispensa de licitação, a necessidade de contratação de serviços técnicos. Aí, se não contivesse o que eu vou destacar agora, o que eu vou riscar agora. Se não contivesse essa parte, eu tirei em azul. E continuasse daqui em diante. Então, veja. Se o item fosse o seguinte, caracteriza hipótese de dispensa de licitação, a necessidade de contratação de serviços técnicos para restauração de obra de arte com valor histórico de determinado museu municipal. Se o item não contivesse a parte que eu coloquei a cobrinha azul, sem dúvida nenhuma, seria uma hipótese de licitação dispensável. Porque lá no artigo 24, e você vai precisar ler, você vai encontrar uma das hipóteses em que a licitação é dispensável para aquisição ou restauração de objeto de arte ou de valor histórico com autenticidade certificada. Professor, então o senhor está me dizendo que o simples fato de o examinador colocar duas expressões mágicas que são natureza singular e notória especialização, ao colocar essas duas expressões, ele transformou a contratação de serviços técnicos de restauração em uma licitação inexigível? Sim, é isso que eu estou te dizendo. Por quê? Porque ao colocar a necessidade dessa contratação para atender um serviço de natureza singular com um profissional ou empresa de notória especialização, essas duas expressões aqui, elas se encaixam no exemplo, na hipótese exemplificativa do artigo 25, inciso 2º da Lei 8666/93. Ou seja, uma das hipóteses exemplificativas de licitação inexigível. Beleza. Então, o que eu quero que você esquematize? Tem um tipo de serviço técnico, que é o serviço técnico de restauração, de objeto de arte, de monumento histórico com valor certificado comprovado. O serviço de restauração desses monumentos históricos ou objeto de arte ou objeto histórico de valor de certificado conhecido, isso pode ser hipótese de licitação dispensável ou pode ser hipótese de inexigibilidade de licitação. Beleza. O que eu preciso fazer para enquadrar você neste raciocínio? Vamos colocar o seguinte. Então, a administração, ela tem o objeto pretendido. Objeto pretendido é aquilo que a administração deseja contratar. E aí, o objeto pretendido, no caso desta questão, ou de questões similares a ela, o objeto pretendido, eu vou destacar aqui, olha, inclusive em outra cor. Qual é o objeto pretendido? É a contratação, é a aquisição, contratação ou aquisição de serviço técnico. Esse serviço técnico, ele se encaixa na descrição do artigo 13 da Lei 8666/93 para restauração de monumento ou objeto de arte ou valor histórico.
Beleza. Tranquilo? Então, você bateu o olho na questão de prova e você identificou literalmente, textualmente, que o que a administração pretende contratar, e aí vamos descobrir se ela vai licitar ou não, o que ela pretende contratar é a aquisição de um serviço técnico, então vamos deixar isso bem claro, um serviço técnico, e esse serviço técnico é o serviço técnico de restauração. Restauração de monumento ou objeto de arte ou de valor histórico. Beleza. Feito isso, a gente avança para um outro detalhe. Bacana. Se a questão que trouxe esse tema não menciona notória. Da onde eu tirei esse acento Jesus Cristo? Tira aqui. Se não menciona notória especialização, mais natureza singular. Você bateu o olho na questão, literalmente você identificou que a administração pretende contratar a aquisição de um serviço técnico esse para a restauração de monumento ou objeto de arte ou de valor histórico. E no item não mencionou as duas expressões mágicas. Não mencionou notória especialização e não mencionou a natureza singular desse serviço. Beleza. Quando isso acontece, não precisa ter dúvida. É hipótese de licitação dispensável. Que está no artigo 24 da Lei 8666/93, num dos incisos lá. E, intencionalmente eu não estou indicando o inciso, que é para você ler todo, você precisa ler. Beleza. Gente, você até pode achar que eu estou analisando poucas questões, mas você jamais terá a cara de pau de achar que eu não estou revisando passo a passo e aprofundando para mostrar de forma clara, com clareza solar, aquilo que eu, como professor, enxergo e você precisa enxergar por trás das questões. Qual é o segredo? Qual é o detalhe? Qual é o conhecimento teórico que está sendo articulado nos bastidores daquele item e que você precisa dominar para você compreender, analisar, julgar e gabaritar? Então vejam, você bateu o olho na questão, nós vamos voltar a ela. A questão deixou bem clara que a administração pretendia contratar um serviço técnico, lá do artigo 13, e esse serviço técnico era para restauração de monumento ou objeto de arte ou de valor histórico, ou uma coisa ou outra. E lá no item está evidente que ela não menciona notória especialização juntamente com natureza singular. Isso não aconteceu no nosso item, mas se no item que você encontrar na prova não mencionar a notória especialização e a natureza singular, não tenha dúvida, é licitação dispensável, é dispensa de licitação. Agora,
pode acontecer como aconteceu no item que estamos analisando. Qual é o item que estamos analisando? Ele diz assim, olha, que exige notória especialização mais a natureza, vamos apagar aqui o erro, mais a natureza singular. Aqui. Estou fazendo aqui bagunçado, a letra feia, mas depois você faz isso bonito, num esquema bacana que vai te ajudar até o dia do seu churrasco de posse. Se isso acontece, não tenha dúvida. É inexigibilidade. De licitação. E aí, eu preciso que você incorpore mais um detalhe que nós já sabemos. Se o enquadramento for na licitação dispensável, aqui é discricionário. Realizar a licitação. Ou seja, a administração pode, pela conveniência e oportunidade, realizar ou não a licitação. Já aqui não, é vedado. É vedado fazer a licitação. Beleza? Tranquilo. Eu só quero te mostrar um esclarecimento simples aqui, olha. Só quero te mostrar um esclarecimento simples. Lembra que eu mencionei, que eu falei assim, olha, tem uma zona cinzenta aqui, olha, aqui no meio, e aqui é inexigibilidade e aqui é dispensa? Quando é que eu vou estar aqui no meio, ou seja, em que aparentemente tem uma confusão, mas eu vou desfazer a confusão para um lado ou para o outro? Qual é a situação que aparentemente está na zona cinzenta, na intersecção entre uma coisa e outra? A situação que está na intersecção é a contratação de serviço técnico para restauração de monumento histórico ou objeto de arte de valor histórico. Tudo bem? Essa é a zona cinzenta. Como é que, a partir daí, eu enquadro numa coisa ou em outra? A pergunta é simples. Eu pergunto, o item literalmente mencionou notória especialização e natureza singular? Literalmente, isso está lá no item? Se a resposta for não, a licitação é dispensável. Se a resposta for sim, o item literalmente mencionou notória especialização e natureza singular, não tenha dúvida, vai ser inexigibilidade de licitação. E se é inexigibilidade de licitação, está proibido licitar. Se o enquadramento foi feito na hipótese de inexigibilidade, está proibido fazer licitação. E se o enquadramento for na hipótese de licitação dispensável, a administração tem a faculdade, a discricionariedade de fazer ou não a licitação. Eu quero que novamente você use os dois sims. Se você compreendeu o raciocínio que eu te mostrei por trás da questão número 7, você coloca um sim. E se você perdeu o fôlego com o esquema psicodélico trance, você bota sim.
Se você não compreendeu, bota não. Se não perdeu o fôlego, bota não. E aí vai. Coloca aí nos comentários para eu ver porque hoje eu decidi, eu falei, eu vou fazer a pessoa entender com clareza solar e vou fazer perder o fôlego. Eu acordei nesse domingo decidido a fazer isso. Decidido a fazer isso. Bom, compreendido isso aqui, essa minha lógica de analisar essa questão, vamos voltar à questão só para ficar bem claro. Olha lá. A questão diz, caracteriza hipótese de dispensa de licitação a necessidade de contratação de serviço técnico para restauração de obra. Então, quando você detecta que a contratação de serviço técnico para restauração de obra ou de objeto de arte, de monumento, de valor histórico, você já percebe que está na zona cinzenta. E como é que eu faço para sair da zona cinzenta? Para com certeza enquadrar como inexigibilidade ou com certeza enquadrar como licitação dispensável? Simples. Você pergunta, o item, a questão, literalmente mencionou notória especialização mais natureza singular? O nosso item mencionou. Então, se ele mencionou, é para ser o quê? Inexigibilidade. Inexigibilidade. Bacana? Só que ele falou que caracteriza dispensa. O item, pela minha sistemática que eu acabei de explicar para vocês, era para se encaixar claramente na inexigibilidade, mas o examinador disse que era dispensa. Dispensa gênero, que na verdade seria dispensável, mas é gênero, tudo bem. Mas não é dispensa, é inexigibilidade. Por isso que o item está errado. Por isso que o item está errado. Beleza? Tranquilo. Vamos adiante. Anotaram tranquilo aí o nosso esquema? Beleza, bacaninha. Questão número 8. Questão número 8. Vamos lá. O enunciado diz: julgue o próximo item relativo a licitações e contratos administrativos. O item diz: a existência de fornecedor exclusivo de determinado produto é hipótese de inexigibilidade. Essa aqui ficou fácil, né? Essa aqui, ok. Eu quero que você perceba o seguinte, que por mais que o concurso seja faixa preta, para um cargo faixa preta, com remunerações acima da casa dos 15 mil reais, você vai encontrar questões fáceis, muitas serão fáceis, questões medianas e questões difíceis. Não se impressione achando que pelo concurso ser um concurso de alta remuneração, de alta competitividade, de alta disputa, de um cargo, carreira de Estado, que todas as questões, 100% das questões serão questões ninjas. Nada disso. Essa é uma questão que é a literalidade do texto da lei. Então, olha, fornecedor exclusivo ou produtor exclusivo ou representante comercial exclusivo, a gente está diante de quê? Então, fornecedor exclusivo, representante comercial exclusivo ou produtor exclusivo, não tenha dúvida, é uma das hipóteses de licitação dispensável que você precisa memorizar. Eu, inclusive, as mencionei e listei no episódio anterior, episódio número 15, nosso raio-x especial da questão. Confira lá. Aqui é o artigo 25, inciso 1º da Lei 8666/93. A literalidade do dispositivo. Olha, quando o que se pretende contratar, a questão diz que é fornecedor, produtor ou representante comercial exclusivo. Não tenha dúvida. Inexigibilidade. Ou então deseja contratar um serviço de natureza singular, um profissional de notória especialização ou empresa de notória especialização. Não tenha dúvida, é inexigibilidade. Com um detalhe,
com um detalhe. Isso não vale, natureza singular, profissional de notória especialização, não vale para os serviços técnicos de publicidade e divulgação. E, desde a semana passada para cá, também não precisa ser natureza singular, um serviço de alta complexidade, natureza singular, quando for contratar advogado e contadores. Beleza? Tranquilo. E o terceiro exemplo de licitação inexigível é a contratação de profissional do meio artístico, ou diretamente com ele, ou por meio do seu empresário exclusivo, desde que este artista seja reconhecido pela crítica especializada ou reconhecido pela opinião pública. Nunca deixe de revisar os artigos, o artigo 25, incisos 1º, 2º e 3º. Lembrando que as hipóteses de inexigibilidade, como eu já mencionei, é um rol exemplificativo. Como nós já mencionamos no episódio anterior. Se esse episódio está bom, o episódio anterior, o 15, está imperdível. Você não pode perder. E lembrando que ele só vai ficar no ar disponível para você ver lá no canal do YouTube só até segunda-feira à meia-noite. Beleza. Prosseguindo. 9. Questão número 9. Deixa eu ver se coloquei o gabarito da 8. Só para não faltar o gabarito. Está correto, é isso mesmo? Vamos para 9. Questão número 9. Questão número 9. O enunciado diz: após processo licitatório, na modalidade de concorrência, determinada empresa foi contratada para reformar imóvel pertencente à administração pública. Por enfrentar, entretanto, graves problemas financeiros, essa empresa deixou de realizar 30% da obra licitada, o que equivale a uma monta de 250 mil. Por isso, a administração pública pretende contratar outra empresa para finalizar a obra remanescente. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item. Entenderam a ideia? A administração fez uma licitação, a empresa vencedora foi contratada. Em seguida, a empresa vencedora teve problemas financeiros e ela deixou de executar 30% do objeto contratado. O que ela deixou de executar estima-se mais ou menos 250 mil reais. O fato é que ela não concluiu o que foi contratado. E aí vem a situação hipotética. A situação narrada caracteriza a hipótese legal de dispensa de licitação para a contratação de remanescente de obra, caso em que deve ser atendida a ordem de classificação da licitação anterior e devem ser aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. Este item está correto. Este item está correto. Uma das hipóteses de licitação dispensável, então aqui nós estamos no âmbito de licitação dispensável. Que é o artigo 24 da Lei 8666/93. Procura lá, revisa lá, você vai achar um inciso que menciona isso. Então, qual é a ideia central que está por trás deste item? Qual é a ideia central que está por trás desse item? A administração fez licitação mais contratação. E depois ela fez contratação direta do objeto remanescente. Aí.
qual é a ideia que nós precisamos trabalhar aqui? A administração fez a licitação e aí ela obteve o primeiro classificado, segundo, terceiro licitante classificado, quarto, quinto licitante licitado. Beleza. E ela teve o seguinte resultado. Olha, alfa, beta foram os licitantes classificados. Charlie, delta, eco. Beleza. O curso para a polícia, né, tem que fazer meu merchan. Coloca aqui o alfabeto fonético, que é para já dar uma estimulada na galera. Beleza. Olha só. E aí, como a empresa Alfa, sagrou-se licitante vencedora, ela foi contratada para executar o objeto. Ela foi contratada. Acontece que, da maneira como está narrado no item, na questão, o que aconteceu? A empresa não concluiu o objeto. Vamos apagar aqui e deixar corretinho. O objeto não concluiu o objeto contratado. A razão pela qual ela não concluiu não importa para o que estamos estudando agora. Vai importar para uma eventual aplicação de penalidade, lá do artigo 87. Mas a razão pela qual o objeto remanescente não foi concluído, não importa para o que vamos estudar aqui agora. Então, o fato é que, se ela não concluiu, nós temos uma situação de objeto remanescente. Então, nós temos aqui a situação de objeto remanescente de contrato anterior licitado. Esta hipótese de inexigibilidade de licitação que estamos tratando tem dois requisitos básicos. Primeiro requisito básico: houve uma contratação baseada numa licitação. Olha, então os dois requisitos básicos. Houve uma contratação, é o primeiro requisito, baseado em uma licitação. Este é o primeiro requisito. Primeiro requisito básico: houve uma contratação de um licitante vencedor. Houve uma contratação com base numa licitação anterior em que um dos licitantes sagrou-se vencedor. Esse é o primeiro requisito básico. E o segundo requisito básico é: este contratado não concluiu o contrato. Então, o segundo requisito é não conclusão do contrato. Ou seja, não entregou tudo que era para entregar, não concluiu o serviço, não concluiu a obra. Então, tem o objeto remanescente. Esse é o segundo requisito básico. Diante desses dois requisitos básicos, surge para a administração essa hipótese aqui, olha. Essa hipótese aqui. Então, o que acontece aqui? Vejam bem.
O artigo 24 diz o seguinte: quando a administração deseja contratar, então para contratar objeto remanescente de contrato anterior. Acontece que essa contratação anterior tem de ter sido licitada. Aí é onde se conecta com o primeiro requisito básico. Segundo requisito, pelas mesmas condições técnicas e de preço do antigo contratado. Fazendo a devida proporção, porque agora só vai executar uma parte, a administração só pode dispensar a licitação dispensável e contratar o remanescente se houver, se atender às mesmas condições técnicas e o mesmo preço que foi ofertado pelo antigo contratado. E aí o seguinte é com um dos demais licitantes observada, vamos apagar aqui, está errado, observada a ordem de classificação. Observada a ordem de classificação. Observada a ordem de classificação. O que é isso? Você bateu o olho lá na sua questão, no seu item de prova, e você encontra as seguintes ideias. Primeiro, a administração deseja contratar o objeto remanescente, ou seja, a sobra de um objeto já contratado, mas que não foi concluído. Primeira ideia. Segunda ideia, ela vai ter de contratar pelas mesmas condições técnicas e pelo mesmo preço que foi dado pelo contratado anterior que não cumpriu o contrato. E terceiro, ela vai poder contratar diretamente, sem licitar, com um dos demais licitantes, observada a ordem de classificação, claro, desde que ele aceite as condições e o preço proporcional do anterior. Então, o que a administração vai fazer? Ela vai chegar aqui no beta e vai perguntar: beta, você aceita contratar proporcionalmente o objeto remanescente do contrato, do objeto dessa licitação, nas condições técnicas e no preço do anterior? Se ele falar sim, morreu ali, ele vai ser contratado. Se ele falar não, a administração faz a mesma pergunta ao Charlie, o terceiro. Charlie, você aceita contratar o objeto remanescente dessa licitação que não foi concluído, nessas condições, pelas mesmas condições técnicas e preço ofertado pelo antigo contratante? Se ele falar não, a administração vai passar para o delta, para o quarto. Se ele falar sim, morreu ali e a administração contrata com ele. Então, eis aí uma das hipóteses muito frequentes na licitação dispensável do artigo 24, que é a contratação de objeto remanescente de um contrato anteriormente licitado e contratado, mas que o contratante, o contratado, aliás, não concluiu o objeto. Esse remanescente, essa sobra de objeto não concluído, a administração pode declarar a dispensa de licitação, desde que ela contrate diretamente
um dos demais licitantes, observada a ordem de classificação, e desde que um desses licitantes aceite contratar pelas condições técnicas e pelo preço proporcional daquele dado pelo antigo contratado. Simples assim. Tudo bem? Beleza. E agora a gente vai para a questão 10. Só saber aqui, a questão 9 está aí o gabarito, está correto. Questão 10. Questão número 10. Questão 10 diz assim, olha. O SLU pretende firmar, em caráter emergencial, contrato com empresa especializada para execução de serviços de limpeza urbana, que compreendem coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos domiciliares, bem como limpeza de vias e logradouros públicos. O que você tem que destacar? Contratação emergencial. Em seguida, em razão da natureza do objeto contratado, não é possível precisar a indicação dos quantitativos orçamentários, de modo que os pagamentos serão realizados pelos serviços efetivamente executados. A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue, tendo como referência a Lei 8666/93. Aí o item diz: em razão de caráter emergencial, deve ser realizada contratação direta por inexigibilidade de licitação. Olha, está errado. Vamos fazer um checklist? Primeiro, o enunciado gigante, o enunciado em algum momento mencionou textualmente que era inviável, impossível a competição? Não. Então, se a primeira resposta é não, inexigível. Mas vamos continuar. O enunciado mencionou que era contratação de fornecedor, produtor ou representante comercial exclusivo? Mencionou a exclusividade do fornecedor, do possível contratado? Não. Então não é inexigível. Terceira pergunta. O enunciado mencionou que seria a contratação de um serviço técnico de natureza singular e que para isso precisava de um profissional ou empresa de notória especialização? Não mencionou isso. Então não pode ser inexigibilidade. Por último, o enunciado mencionou que se tratava da contratação de um profissional do meio artístico, diretamente ou por meio do seu empresário exclusivo, e que este profissional do meio artístico era reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública? Está dito isso aí? Não. Então, se você fez essas 4 perguntas, se havia indícios de indicação de inviabilidade de competição, se era fornecedor exclusivo, se era notória especialização para serviço singular ou se era profissional artista, se você fez as 4 perguntas e a resposta foi não para todas elas, uma certeza você tem. Não pode ser inexigibilidade de licitação. Então, o que seria numa hipótese como essa? Seria obrigatoriedade de licitação e tem que licitar mesmo, que é a regra do artigo 37 e 21, ou ainda nós temos alguma hipótese de dispensa? E aí, um dos incisos do 24, esse eu faço questão de mencionar, mais cobrados. Artigo 24, inciso 4 da Lei 8666/93. Nós estamos diante da chamada contratação para atender situação, colocar aí, situação de calamidade emergência, urgência. Essa hipótese é o seguinte: no mercado,
existiam e existem N fornecedores daquele item ávidos, desejosos de contratar com o poder público. Você já parou para pensar na urgência de contratação de, por exemplo, água potável lá para a região de Brumadinho, quando rompeu a barragem, porque todos os mananciais de água potável foram contaminados, poluídos, destruídos? E que com 3 dias as pessoas começariam a morrer por falta de água, crianças, tudo. Então o poder público precisava contratar água, galões de água, fornecimento de água, água potável, água para beber. Acontece que, imagine, em 3 dias as pessoas começam a entrar num estágio avançado de desidratação por falta de água ou contaminação ao tentar beber aquela água contaminada por tanta sede, premido pela sede. A administração publica um edital, no mínimo 15 dias para receber as propostas, depois vem a habilitação, tem o prazo para os recursos, depois vem o julgamento e tem o prazo para os recursos, em seguida vem a habilitação e a adjudicação e a administração estará autorizada a contratar. Vejam que a disputa, a competição é viável. Você tem N, dezenas, talvez centenas de fornecedores de água mineral potável, água para beber. Agora, realizar esse procedimento licitatório, que a disputa é viável, é possível, se torna completamente inadequado para o interesse público. Então, não é inexigibilidade, mas é dispensa. Aí a gente se pergunta, qual dispensa? Dispensada ou dispensável? Aí você faz uma pergunta simples. Uma pergunta simples. O que a administração precisa contratar é a aquisição de alguma coisa ou é a venda, a alienação de um de seus bens? Se não é alienação, não pode ser dispensada. Então, só nos resta a possibilidade de dispensável. Mas calma, para ser dispensável, a gente tem que enquadrar numa das hipóteses do artigo 24. E o artigo 24 diz que uma das hipóteses é contratação para atender situação de calamidade ou emergência. Só que para isso é preciso observar alguns requisitos. Beleza. Primeiro requisito, só pode dispensar para objeto diretamente relacionado. Não é realizado, não, é relacionado, mais credo. Objeto relacionado à calamidade, emergência. O bonitão de um dos municípios, o bonitão do prefeito, o prefeito bonitão, lá de um dos municípios mais atingidos pelo rompimento da barragem lá da Vale em Brumadinho, já estava com o carro da prefeitura, o carro que ele anda, meio velho, estava precisando trocar aquele veículo e tal. Aí surgiu aquele desastre e a calamidade subsequente. Aí ele falou, olha que bacana, vou declarar estado de emergência, estado de calamidade, baixa um decreto declarando, justificado, claro, e vou aproveitar para adquirir um novo veículo aqui para a prefeitura, o veículo que eu uso para circular por aí, eu vou trocar o veículo com declaração de licitação dispensável. Crime, ele acabou de cometer um crime. Por quê? Porque essa hipótese não pode ser dispensável. Requisito, o objeto não guarda. Agora, se ele for comprar comida, remédios, água potável, aí tem correlação com aquela calamidade específica. Segundo requisito, a contratação
não pode ultrapassar 180 dias da data da calamidade ou emergência. Olha só isso aqui, olha. A calamidade aconteceu aqui. 10 dias depois foi feita a contratação emergencial, é o nome que se dá, com dispensa. Os 180 dias aqui, olha, é contado da data da calamidade, não do dia que contratou. Então, esse prazo aqui, no máximo, 180 dias. Bacana? Prazo de, no máximo, 180 dias. E se fizer o contrato só por 90, por exemplo, no contrato escrito constava 90 dias. Pode prorrogar por mais 90? Não. A duração do contrato é 180, mas se o contrato for celebrado por prazo menor, e ele pode, não pode prorrogar até a soma chegar a 180. Fiquem atentos a isso aí. E um outro detalhe importante. Então, só pode dispensar para objeto diretamente relacionado à calamidade. A contratação não pode ultrapassar 180 dias. E um outro requisito muito importante que vem da jurisprudência. A emergência, calamidade, não pode resultar de inércia ou falta de planejamento. O espertão do gestor público fala o seguinte: eu vou ficar inerte, não vou contratar os materiais de uso nos hospitais, consumo diário, de pirona, medicamentos, gás, fio de sutura, material para curativo. Eu vou ficar na inércia. Quando o estoque estiver quase zerado, quando o estoque estiver quase zerado, vem a urgência, daí eu declaro a dispensa de licitação, vou ao mercado e contrato diretamente com aquele meu parceiro que me ajudou na última eleição. Basta que ele esteja tudo ok com a documentação e que o preço dele esteja na média do mercado, não vai entrar em disputa. Você acha que tem espertão para fazer isso? Se fizer isso, é improbidade e é crime. É o crime do artigo 89 da Lei 8666/93, se o gestor público fizer isso, e enquadra-se nas hipóteses de improbidade lá do artigo 10 da Lei 8429/92. Mas aí você vai perguntar, professor, mas realmente o sujeito foi inerte, agora, por conta dessa inércia dele, a gente não vai permitir declarar a dispensa e vai deixar as pessoas morrerem à míngua nos hospitais? Aí vieram as jurisprudências do TCU e do STJ. Se isso acontecer, inércia ou falta de planejamento, e gerar uma urgência que vai prejudicar o interesse da coletividade, o que a jurisprudência diz? Permite a declaração de dispensa com contratação direta imediatamente após. Porém, o gestor que foi inerte ou que não fez o planejamento adequado de reposição de materiais, ele será responsabilizado por improbidade. Ele será responsabilizado por improbidade. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Então, eis aí um dos dispositivos mais frequentes, mais recorrentes em matéria de licitação dispensável. Tudo bem? Tranquilo. Quero saber se vocês ainda estão vivos ainda, porque perderam tanto fôlego, como vocês mesmos disseram. Quero saber se ainda estão vivos ainda, né? Então, vamos ver como é que funciona aí. Beleza. A Laís diz, sim, perdi o fôlego.
É isso aí. É assim que funciona. Muito bem. Estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio, o episódio 16 do nosso Raio-X da Questão Especial. É uma série de aulas lives que eu estou fazendo todo sábado, todo domingo, às 7 horas da manhã, para você que deseja disputar o concurso de agente da PCDF, Banca Sebrasp, ou para você que está se preparando para qualquer outro concurso em que a banca será o Sebrasp. Nessa série de lives, eu estou analisando, revisando e aprofundando ponto a ponto do edital de agente da PCDF, que na verdade é um edital padrão aí para vários concursos que o Sebrasp realiza. Tudo bem? Se você tem gostado desse nosso trabalho, dessas lives e das lives da semana, se inscreva aí no canal agora, dá um toque lá no sininho, deixa o seu like. Recomende, mais importante, recomende aos amigos, inimigos, concorrentes, para que nós todos possamos compartilhar também desses conhecimentos aqui. No mais, muito obrigado pela sua participação. No próximo final de semana, nós continuaremos com os episódios 17 e 18 e será assim até o dia do concurso, beleza? Eu te agradeço por ter acordado cedo e ter participado aqui comigo. Lembrando que esses episódios deste final de semana, episódio 15 e episódio 16, só ficarão no ar, disponível para você assistir até amanhã, até segunda-feira, à meia-noite. Então, a hora é agora de você pegar o link aqui dessa aula e mandar nos grupos, para os seus amigos, para compartilhar, para que dê tempo deles assistirem essa aula de forma gratuita e 100% online. Muito bem? Muito obrigado. Até o próximo final de semana. E bons estudos, firmeza, força aí nos seus estudos dessa semana. Procure cumprir à risca, de forma focada, o seu cronograma de estudos ao longo desta semana. Tchau, tchau. Muito obrigado.